Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. Muito bem, são 11 horas e 31 minutos. Nós estamos de volta com o Jornal da Cultura dessa quinta-feira e hoje nós temos dois convidados especiais, que é o Jean de Jesus, que é responsável pelo Centro de Tratamento de Resíduos e Coletas de Resíduos também, além do Pedro Luiz, que é coletor. E hoje o bate-papo é quase que uma aula, né, para a gente tentar explicar para a população sul-chapadense como descartar de maneira correta o seu lixo do dia a dia, né? Jean, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Pedro também, bom dia, seja bem-vindo. Dia. Obrigado por ter atendido a gente, tá? De estar conosco. E a gente acha muito importante que a população possa também colaborar nesse descarte de lixo. Bom, a gente vai abrir daqui a pouquinho para perguntas também, viu, gente? Se o pessoal quiser participar com a gente, trazer algum questionamento, a gente está aqui liberado para isso também no 99999 1375. Vamos falar um pouquinho da estrutura primeiro, Jean, de coleta do lixo, né? Quantos profissionais fazem parte? Como que está dividido a coleta, né? Esse tipo de coisa para a gente dar o papo, começar esse papo de hoje. Então, atualmente a gente tem 5 turnos, né? 5 turnos de trabalho. Na verdade, 2 turnos de trabalho. 3 turnos, né? 3 turnos. Isso, 3 turnos. A gente tem 5 equipes e 3 turnos. E cada equipe, né? A gente começa ali a coleta de madrugada, meia-noite. Então, são 2 equipes que começam meia-noite. E aí são os bairros, né? São os bairros centro, é uma equipe, e a outra equipe é Sibipiruna, né? E logo meio-dia, né? A gente começa outras 2 equipes, que aí vai fazer Vila Esperança, Planalto, Flamboyant. O pessoal que começa meia-noite, eles vão até meio-dia, seria Não, isso? eles vão até 8 horas. Até 8 horas da manhã. Isso, até 8 horas da manhã. Certo. Aí eles coletam aonde? Então, esse que começa meia-noite, ele coleta o centro, né? O centro da cidade. O centro da cidade. E o São Pedro, né? Residencial São Pedro. E o outro é o Sibipiruna. Ele vai coletar ali a parte Sibipiruna. Bacana. Ele ali e uma parte ali do Espatódio. Mas não é todos os dias, né? Não, todos os dias. Todos os dias. Apenas na quarta da coleta seletiva, né? Que aí a gente vai coletar apenas o resíduo reciclável. Certo. Mas aí as pessoas às vezes se confundem, porque a quarta da coleta, para esse turno que começa meia-noite, você vai colocar o resíduo na noite anterior. Certo. Então você vai colocar na terça-feira à noite. É porque vocês passam a noite, né, no caso. A gente né? passa a noite. Então isso é algo que realmente é um questionário assim, que acontece bastante. Né? E algo assim que a gente tem que sempre estar batendo na tecla para conscientizar a população. E o pessoal que pega ele meio-dia, ele vai pegar em meio-dia, vai até as 8, 7h30, 8 horas. Aí estão o que o Pedrinho faz parte, né? Que é da parte dos sucupires, os esplanados, todas as esplanadas. E também a Vila Esperança, né? Vila Esperança, o Planalto e o Flamboyant. Mas nos esplanadas, por exemplo, vocês passam todos os dias ou não? Então, no esplanada aí a gente tem uma diferenciação. Certo. Tanto no esplanada quanto no polo empresarial. Porque a gente não consegue fazer todos os dias. Por conta do tamanho da linha, a gente não consegue fazer todos os dias. E a quantidade de lixo. E a quantidade de lixo. Então aí o Pedrinho vai estar falando, a gente está aguardando, né? Esses dias estão para chegar um novo caminhão. E aí chegando esse novo caminhão, aí a gente vai ter mais 2 equipes, né? E aí começa a facilitar. A gente começa a colocar todos os dias, certinho. Bacana. Bom, e aí você até falou naquela... Faltou uma equipe tá, ali, que começa de madrugada, e ele fica na cidade, pegando os leves, algum ponto que tem bastante resíduo. Só que esse é só o reciclável. Certo. E às vezes, quando a gente precisa, porque às vezes um caminhão que quebra, que precisa de alguma manutenção, ou alguma coisa assim, a gente troca os caminhões, né? E a gente tem esse mais pequeno. A recomendação desse descarte de lixo, né? Você falou, o pessoal tem que colocar à noite, se for coletar à noite, enfim. Ela não pode ser muito antes do dia também, né? De repente vai coletar no outro dia, ele já, no período da manhã ele já coloca. Muita gente não tem a cestinha, né, na frente da casa, né? Aí vem o cachorro e apavora, né? Na verdade, até agora, faz uns 21 dias, que a gente tem muito problema relacionado a animais, a cachorro, gato, principalmente ali no Planalto e na Vila Esperança. Mas já há uns 21 dias que a gente conseguiu colocar
os coletores em cima do caminhão e não amontoar. Então, caiu significativamente esse problema, né? Por conta dessa ação nossa. Mas é algo assim que nas outras linhas é mais difícil de fazer. Então, porque as linhas são grandes, tem que amontoar, amontoando facilita. Então, Esse amontoar que você fala é que o pessoal passa e vai juntando, é isso? Isso. Na verdade, o Pedrinho pode até falar aqui pra gente. Como que acontece, Pedro? O pessoal Aí fica passa, tem fácil. uma frente que vem, como que é? É o seguinte, somos 2 gari, né? Aham. Aí um vai à frente amontoando e o outro que fica no caminhão vai coletando os montes, entendeu? Entendi. Aham. Desse jeito. Então, mas é esse tempo até que você amontoou, até vir o caminhão, é muito demorado ou não? Depende. Depende do tamanho da rota que a gente for fazer, né? Que varia de bairros. Então, mas qual que é o tempo, mais ou menos? De 15, 20 minutos. Então é talvez rápido. até 40. Ah, não, então é rápido, né? Quando é. tudo caminhando bem, chega a ser rápido. Mas aí quando tem alguma falha, aí demora. Aí nesse demorar, cai os cachorros. Mas não chega a ficar de um dia para o outro, né? Não, né? Não. A gente luta pra nunca acontecer. E se acontecer, a gente no outro dia ou até no mesmo dia, as pessoas podem ligar, reclamar ou avisar, né? Que a gente está lá para fazer esse serviço acontecer. Com licença, só que a quantidade de cachorro é imensa, cara. É muito, né? Vixe, é muito. bastante. Realmente. Olha, eu não vi ainda um município para ter tanto cachorro na rua Isso. que nem a cidade de Chapadão do Sul. Isso nós temos uma ONG que cuida, nós temos o Canil Municipal que cuida também, que não, inclusive eles não estão aguentando mais receber cachorro ali, né? O Canil já falou, não tem como mais. Na segunda-feira, inclusive, nós vamos conversar com os responsáveis pelo Canil, porque a gente tem recebido aqui realmente muita reclamação. Tem muitos animais na rua, né? Muitos, né? E alguns até com dono, né? Com dono ou sem dono, mas enfim, é importante, a gente vai falar sobre isso, inclusive. Você que tiver algum questionamento, pode enviar. Eu só vou pedir para que você envie em texto, né? Para que a gente consiga trazer aí o questionamento aos meninos. Bom, a gente falou, por exemplo, dessa cesta de lixo, né? Não é toda casa que tem, mas seria recomendado que colocasse, né? Qual que é a ideia de vocês como coletores? Com certeza, cara. Se colocasse a cesta ia ser bem melhor para nós e também para a pessoa, né? Porque é o seguinte, se ele deixa no chão lá o descarte, vamos supor, de úmido, vai o cachorro e faz a festa. Verdade. Aí, o que acontece? Sobra pro gari, que não coletou o resíduo que está espalhado no chão, porque o caminhão ele anda e a gente tem que andar atrás dele conforme a rota, senão a gente acaba tarde demais e atrasa o outro que pega na madrugada, que tem vezes que a gente leva até mais que 8 horas. Entendeu? Bom, então seria recomendado que todo mundo tivesse, né? Porque facilita, né? Além de facilitar, né? Tem questão de animais, tem questão do local. Às vezes também, muitas vezes pode acontecer do gari, nem quando é à noite a coleta. Aconteceu algo assim que para mim foi marcante. E foi na minha rua. Eu moro na rua Londrina e eu vi que não coletaram no final da minha rua. E aí eu fui ver o porquê que não tinham coletado ali. Então o resíduo estava em cima do galho, né, da árvore, assim do lado. E naqueles dias o poste estava sem energia, no caso, a lâmpada estava queimada. Então o coletor passou e não viu. Não viu, olha aí. Então ficou dois dias ele passando e não vendo, e eu vendo no rastreador a linha correta, eu conversando com ele, ele falou, não, mas eu passei lá e não vi. Então são pequenas coisinhas que às vezes atrapalham. Então se tiver um local ali, é recomendado ter a lixeira assim, porque facilita. Isso. E outras coisas, que nem quando utiliza balde, vai enchendo tanto de resíduo e às vezes o coletor ali tem uma dificuldade de levantar e às vezes nem consegue levantar. Por peso mesmo, Por causa né? do peso mesmo. Com certeza. Então, o Júnior relatou no nosso último bate-papo aqui que parece que teve uma pessoa que ela descartou quase 60 quilos de comida, né? Isso. Você estava nessa Sim, isso nessa acontece rota? direto, em ambos os lugares, em ambas as casas, tudo. E parece que na hora que levantou o saco, ainda rasgou o saco, né? Sim, A acontece comida vai muito. toda pra rua, né? e aí fica aquela situação, né? E aí você para, né? Você perde ali o tempo na coleta. Se você tá corrido, você deixa ali uma bagunça, você tem reclamações. Então, é algo assim que facilitaria muito a vida ter as lixeiras, né?
e facilitaria a vida tanto do morador quanto da gente que está fazendo esse serviço. Bom, então principalmente os acho coletores. que o primeiro passo, então, para você que está nos ouvindo, para a gente organizar essa coleta, seria, eu chamo de cesto, mas não é cesto, né? Como que você falou agora? Uma lixeira, né? Uma lixeira, né? Uma lixeira. Não é um artigo tão caro, né? Você pode improvisar, de repente, você mesmo fazer, enfim. Mas é importante que tenha uma lixeira ali. E eu acho que já vai dar uma boa de uma melhorada e uma facilitada também para vocês, né? Aí depois disso, para mim, assim, o primordial assim também seria a separação, né? As pessoas entrar realmente nesse programa da coleta seletiva, a pessoa abraçar a causa, a pessoa entender que a gente tem um aterro municipal, que é onde vai esse resíduo, que é para ir somente o rejeito, e aí, por estar indo reciclável, a gente perde ali uma viabilidade, né? A gente perde grande ali. Então, é necessário mesmo que a pessoa separe, que a pessoa tire um celular, faça o seu cantinho só do reciclável, porque é bom que não tem cheiro, não tem cheiro, não tem problema, eu faço lá em casa, então eu creio assim que é importante. E as pessoas que fazem certinho a coleta, que participam realmente, elas nos dizem assim para mim: Jean, eu acho que um dia é pouco, porque realmente gera um resíduo. Mas enquanto a gente não conscientizar, não bater na tecla, todos aderir, a gente acaba não podendo fazer mais. Então, eu creio assim que o primordial, importante, assim, é aderir à coleta seletiva. É entender o que é lixo seco, do lixo úmido, e aí adequar certinho, que aí eu creio que a gente vai ter um aterro ali por muito tempo, a gente vai ter uma eficiência na nossa reciclagem, né? Porque todo esse resíduo ele vai para a reciclagem, e aí a gente vai ter uma eficiência maior. Ele vai retornar. Porque assim, a gente fala muito... mas qual que é o benefício de fazer essa separação? O maior benefício para mim é do meio ambiente, mas segundo, é economicamente viável, né? Você pega um resíduo ali que não tinha destinação, que ia para um lixão, e agora ele vai retornar e você vai gerar uma renda. Existe, que nem na CTR a gente tem quase 40 pessoas, né, trabalhando lá, então 40 pessoas que lidam, mais de 40 pessoas que lidam diariamente com esse reciclável, né? E que gera renda, né? Além disso, né, o rejeito ele vai para o aterro, né? E aí, indo para o aterro, a gente tem um aterro ali por muito tempo, porque não tem reciclável, né? Deixa eu falar, tem o aterro por muito tempo e também o material descartado lá sendo reciclado, porque o polietileno ele demora 300 a 400 anos para... Olha só. Para, como é que fala, se degradar no meio ambiente, entendeu? Certo. Aí, uma coisa também importante aqui que eu queria frisar é sobre o esplanada, questão de separamento do lixo entre o orgânico e o reciclado. Certo. Os moradores novos, né, que chegaram agora e não têm ciência de como é que funciona a coleta seletiva, aí, por fim, coloca tudo dentro de um sacão, acaba dificultando a gente. E acontece o quê? Muito das reclamações também, né? Tipo, você vai lá, porque o gari vai estar no saco preto, a gente não vai ter visão assim para ver o que está lá dentro. A gente apalpa para ver o que tem lá dentro e tipo, tem 300 garrafas lá dentro e 4 sacolas de comida. Aí o que acontece? Aí o morador já liga já para a ouvidoria: não cataram meu lixo aqui, tem comida. Aí a gente vai averiguar, tem mais aquela sacola meia-meia, né? Meio reciclável, meio orgânico. E caso ele separasse melhor, ficaria até melhor para a população também, né? Para nós. O descarte do reciclado, por exemplo, ele acontece na quarta-feira, é isso, né? Isso, na quarta-feira. Tá, toda quarta-feira, então, em todo o município. Em todo o município. Então, tanto é que ele vai caminhar certo em todas as linhas, até certo. O polo, o esplanada, que tem a sua diferenciação, ele vai caminhar em tudo. Porque aí é somente... Todo e qualquer lugar. Isso, tá. todo e qualquer lugar. Então, na quarta-feira é dia de eu descartar o meu reciclado, né? Isso. O que seria o reciclável hoje? O papel, né? Vamos exemplificar para o pessoal entender. O que mais? Um dos mais importantes, a garrafa PET, embalagem de óleo, a caixinha de leite, que é muito descartada no orgânico. Verdade. Que eles consideram, é papel, vou jogar no orgânico. Mas o papel também, ele leva um tempo para se degradar no meio ambiente. O papel é do reciclável, né? Isso, ele é do reciclado, porque ela é um material chamado Tetra Pak, a caixinha de leite. Certo. Aí tem o PET, o PAD, ambos, que também é bem eficaz para nós fazer a reciclagem deles, que gera renda, igual o Jean falou. Olha aí, bacana. Bom, então, tudo que é reciclável... Vidro também. Vidro, então, a questão do vidro, né? A garrafa, né? Garrafa de cerveja, todos. Outros tipos de garrafa, todos. Eu acredito que está acontecendo muito o descarte hoje de garrafa de cerveja,
Porque hoje não tem mais aquela necessidade de você levar engradado, tal. Você compra no mercado, vem a garrafa já, né? Aí você tem que se livrar daquilo ali, né? A garrafa, tudo bem, o cara vai colocar ali organizado, mas de repente quando quebra, né? Quando quebrou uma garrafa, quebrou um copo em casa, qual que é a recomendação de vocês para a pessoa fazer um descarte correto desse vidro? Isso, porque já aconteceu isso. Eu cortei minha mão, tudo mais. Só que o correto é eles cortar o PET, se tiver aquela fita transparente, colocar o vidro dentro da PET. Isso. Tá. Isso ajuda bem para nós mesmo. Não vai deixar solto na sacola, com né? certeza. Pelo amor de Deus, não. Né? Como é que fala? O risco da gente se cortar, ou até cortar o pulso também, né? Que a gente leva a mão de uma vez na sacola, é bem provável. Então, de repente, se tiver alguma caixa de sapato em casa, alguma coisa assim, também pode, né? Sim, porque Caixa na hora de que... leite também Caixa facilita. de leite, olha aí, verdade. Porque na hora que pega ali, ele já balança e você vê que tem vidro quebrado. Aham. A questão que, inclusive, o Maurício levantou aqui na última entrevista que a gente teve, é sobre o espetinho, né? Espetinho. O cara come espetinho ali e tal. Enfim, tem que dar um fim naquilo ali, né? E como que procede da mesma maneira? Será que uma garrafa PET, inclusive, Isso. seria ideal também, né? Inclusive, um morador foi bem ciente e colocou dentro da garrafa PET. Deu até vontade de tirar foto e mandar pro Jean, mas Olha aí, que legal. a correria não deixa, né? A gente tem que E existe um índice de pessoas que acabam se machucando, aqui os funcionários, enfim, bastante. com espetinho? É mais do que o vidro até? Mais que o vidro. É. Porque eles, do jeito que eles pegam os resíduos deles ali, colocam tudo dentro do saco, né? A gente pegou, e como ele já tá com os espetos assim, no ponto de você meter a mão e furar, porque a luva é borracha, ela não é impermeável a esses furos, então a gente acaba se ferindo, e às vezes até gravemente. Então, o pessoal tem que perceber que são seres humanos ali na ponta trabalhando, né, Maurício? O espetinho é legal que ele sempre lembra a churrasqueira, né? Você acabou de comer, joga na churrasqueira e queima, né? Também, Como evitar? verdade. Fácil. Não, e na garrafa PET, né, quantos espetinhos cabem ali, né? Nossa Porque eu acho que o descarte maior está sendo na própria localidade, né? O cara que faz o espetinho, dificilmente alguém leva o espetinho para casa, né? Ele come ali no local, né? Então aí o proprietário vai ter muitos espetinhos ali para dispensar. A garrafa PET seria uma baita de uma dica, né? Bom, continuando aqui sobre essa questão do descarte. Então o vidro em local adequado, a gente já explicou aqui, corta uma garrafa, coloca o vidro ali, né? Tenta passar uma fita, alguma coisa. Isso. Se puder identificar, botar na caixa e escrever vidro, seria interessante, né? Seria melhor. Porque de repente tá uma caixa ali, você acha que é uma caixa e você mete a mão ali também, acaba se prejudicando, né? Bom, o espetinho existe outro material pontiagudo que o pessoal acaba descartando que machuca na coleta? Variado, tem plástico, ambos, né, que tipo quebrou ali, porcelana também, já cria ponta, já cria um objeto cortante já, e a gente meter a mão, 2 palitos, cortou. Ou seja, tudo que pode machucar alguém tem que dar um fim correto, né? Oferece risco a gente pra nós. imaginar assim que todo o nosso resíduo vai ter alguém que vai estar lidando com aquilo, né? Então, a partir do momento que a gente entende que tem pessoas que vão estar lidando com ali, a gente cuida melhor. Então, eu creio assim, a gente entender que todo o nosso resíduo ali vai ter alguém que vai estar processando, vai estar na triagem, vai estar cuidando daquilo, a gente vai ter um cuidado maior. Né? A gente tem que ter esse cuidado. Bom, depois que vocês recolhem essa questão do reciclável, né? Qual que é o fim desses recicláveis? O que se torna esses recicláveis? Ele passa por todo um processo, né, de triagem. Da triagem vai para a seleção, e da seleção, resumindo, o final é a prensa. Que faz a prensa, enfarda ele e coloca lá no estoque para o leilão. Certo. E aí vai para o leilão. Então, na verdade, aqui a Chapadão do Sul não recicla. Ele vende para que alguém recicle, seria isso? Não, ele recicla. Tipo assim, lá na reciclagem, né? Certo. Vai ter todos os processos de triagem, separação e prensa. Quando prensado, vai se tornar uns fardos. Esses fardos vão pesar, de repente, material de 170 kg, 200 kg, 800 kg, 300 kg, depende do material, ele vai ter um peso ali. E aí vai ter todo um armazenamento daqueles material. E aí, cada 3 meses, 6 meses, né? O município faz um leilão. E aí ele vende todo esse lote de reciclável. Certo. E aí para que alguém torne aquilo um produto novo, para que alguém né? torne aquilo um produto. Aí vem pessoas de Campo Grande, de São Paulo. Olha, que legal. Eles vêm e aí para arrematar esse lote.
Olha aí. A gente já está fechando, na verdade, a quantidade já fechando um agora e já provavelmente por esses dias a André vai passar para a prefeitura, ele solta o edital, né? E aí já vai ter um novo leilão. Você tem números assim de quanto por mês que Chapadão do Sul mais ou menos assim produz de reciclável? Por mês, por enquanto não. Porque assim, a gente está no momento lá de mudanças, né? E eu creio que futuramente a gente vai ter quanto que gera por semana, por caminhão, por Bacana. bairro. Isso. Eu creio que assim, a minha ideia é daqui a 6 meses a gente ter todo um mapeamento fechado de tudo isso. A gente tem tudo que gera nos leilões. Certo. Mas eu quero saber, eu quero ter essa noção de quanto cada bairro está tendo de reciclável, de rejeito, quais tipos. Então a gente vai ter uma noção muito grande assim para tomadas de decisões. Para a gente saber qual rota que está grande demais, que precisa adequar, qual ponto que a gente precisa melhorar a educação ambiental, talvez, né? A gente pode bater mais firme na educação ambiental ou achar novas formas de educar as pessoas entender. Então, eu creio que futuramente a gente vai ter todo um diagnóstico da situação do resíduo dentro do município. Jean, qual que é o destino final dos valores, né? Depois que é leiloado, esse valor, ele é reinvestido ali ou não? Esse valor ele retorna para a prefeitura. Para a prefeitura. Isso. E aí fica a critério tanto investir na secretaria quanto investir na saúde, na educação, naquilo que for necessário. Entendi. Porque assim, é um valor que retorna para, digamos que, eu creio que a última foi 140 mil. 140 mil, olha só. Esse agora eu acredito. Resultado de quantos meses, você sabe falar ou não? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Olha Agora, só, essa agora bacana. que a gente está, eu acredito que vai ser mais de 200 mil fácil. Olha só. Então, esse dinheiro vai retornar ali para ter uma destinação a qual que o prefeito decidir, que achar que está precisando. Então, pode ser para a saúde, pode ser para Fica a critério da gestão, então, né? Pode retornar para a gente como maquinário, ele fica a critério da gestão. E é bom que a gente ajuda a gestão, né? A gente tem um destino ali, e aí fica a critério da gestão como destinar. Ou seja, são mais de 400 mil reais por ano, né? Vamos colocar uma média, né? E eu creio que assim, a gente quer sempre estar melhorando esses números, né? Porque ele retorna. Então, é um dinheiro que retorna. Certo. E aí pode retornar em investimento, pode retornar em melhorias, em diversos itens aí. Ô Pedro, qual que é o produto que é mais reaproveitável? A latinha, será ou não? Não. Não? O PET. O PET? E o papelão. E o papelão é uma... Eu sempre achei que era a latinha. A latinha é a minoria. É mais o PET, então. PET e o papelão. E o papelão. É porque na latinha todos já tem essa conscientização, né? Que tem um valor agregado, então a gente já junta em casa mesmo. E a gente agora papelão e PET são que geram maiores volumes, né? Bacana. Bom, aí nós temos a coleta do orgânico, né? Que é a comida, enfim, vamos exemplificar. O orgânico é a comida, o resto de comida, isso? Resto de comida, resto de resíduo sanitário, né? Sanitário. Papel higiênico entra no orgânico. No orgânico. E eu acho que isso é uma dúvida do cidadão, se o papel higiênico entra no orgânico ou no reciclável, porque é o papel, né? Então, e não tem como separar o papel do resíduo que está ali, né? Só que é um papel bem frágil, né? Ele é considerado biodegradável, então orgânico, ele já vai direto então. pro aterro. Tá. O que mais que é orgânico? Vamos, comida, papel higiênico, por exemplo, um cotonete. Cotonete é orgânico? Isso. é Copo orgânico descartável também. Copo descartável também é orgânico? Também é orgânico. Muito bem. O que mais que seria orgânico? Vamos tentar encontrar outra. Nessa parte aí de alimentação, a maioria, tirando as embalagens, né? Certo. A maioria é orgânico. Então a embalagem é reciclável, o restante é orgânico, né? Às vezes uma embalagem assim muito contaminada também, entendeu? Que não dá. Eles falam de embalagem suja, né? Porque assim, qual que é o maior problema assim de você levar o resíduo reciclável e orgânico? Porque na hora que prensa, né, no caminhão compactador, na hora que prensa, ele contamina. Aí você perde papelão, você perde outros resíduos que poderiam ser aproveitados, você perde porque ele fica sujo. O descarte fica pior de fazer e ainda não reutiliza, né? E perde o valor um pouco ainda. E perde o valor. Muito bem. Diga, Maurício. Não, eu estou acompanhando
Ah, tá. É que ele se posicionou no microfone, eu falei, vai falar, né? Vamos aqui no nosso WhatsApp, tem alguns questionamentos. O pessoal está falando aqui da Rua das Perdizes, Olha né? lá. Que não... Já sabe o que é, então? Vamos, Já sabe, Pedro? vamos ver. Na Rua das Perdizes não passaram até agora, pegando o lixo reciclável. É o Carlos, né? O que aconteceu que não foram lá? Até agora, hoje. Hoje é quinta, né? Seria ontem, no caso, né? Seria ontem. Aham. Então, ontem a gente teve na coleta, a gente deixou para fazer essa parte hoje junto com o caminhão. Ah, tá. Então, Então, é excepcionalmente essa semana. Normalmente é quarta, é isso? Não, é que na verdade, o que acontece? Quando a gente tem um probleminha de manutenção, a gente não tem como avisar a população que teve um problema de manutenção, alguma coisa assim. Porque não tem como divulgar. Tempo. Então, a gente acaba deixando uma parte ali ou pegando com o caminhão pequeno. Certo. Então, hoje à tarde, o caminhão pequeno vai estar fazendo que na verdade é um pedaço do esplanada que ficou faltando, um pedaço pequeno. Então, no caso, quando acontecer de não pegar num dia, no outro vai. No outro, essa semana, por exemplo, teve uma falha no amontoar nas ruas ali no Flamboyant. Amontoaram certinho os resíduos, né? E aí não pegou. Porque teve um problema, teve um problema pessoal no coletor no momento, e quando eles retornaram, eles se esqueceram daquelas duas ruas. Certo. E aí, na hora, já ligaram na ouvidoria, né? Na verdade, ligaram na ouvidoria e eles já passaram. Então, de manhã já foi coletado. Então, assim, às vezes tem essas demandas que ocorrem, tanto de manutenção, às vezes problema pessoal do coletor, que aí você acaba perdendo a linha. E aí a gente não tem como avisar, pessoal, mas saiba que assim, falhou, principalmente o reciclável, falhou um momento ali, pode ser por conta disso, ou pode ser que não esteja separado certinho também. Certo. Às vezes o coletor passa, olha assim e fala, não, isso aqui está misturado. Não é reciclado. Não é reciclável. Uhum. Então, é uma coisa assim que às vezes, e dá um tempo pra gente, porque eu tenho que ir lá ver a situação, averiguar a situação, para aí tomar alguma providência. Porque senão eu acabo mandando uma equipe para chegar lá e falar, Jean, isso aqui não vai. Nem aconteceu ontem, por exemplo, a gente recebeu uma reclamação ali no centro que não tinham coletado o resíduo reciclável. Aí eu cheguei lá, era orgânico. E aí a pessoa não sabia que na frente tinha um leves, e ela colocava sempre o reciclável dentro do leves. Uhum. E aí, daqueles leves que fica ela sempre colocava o reciclável ali e sempre colocava o restinho. Aí ficou esses dias assim, e ela não sabia que na quarta era somente o reciclável. Uhum. Então, tem várias coisas assim, pessoal, que vai, às vezes, que a gente tem que ir lá no local, em loco, observar, ver. Às vezes pode acontecer falha mesmo da coleta, então a gente retorna, a gente pega. Então, isso é uma coisa assim que tem que ficar claro para a população. Se falhar, a gente vai resolver. Mas eu queria assim, que tem que ter essa conscientização, que talvez não é um problema na coleta, às vezes é um problema no descarte, às vezes é um problema talvez na manutenção da linha também, talvez seja. Ô, Jean, é importante a gente ressaltar o seguinte, se na quarta-feira o pessoal está passando para retirar o reciclado, se você colocar ali um saco de lixo de reciclado e do lado um saco de lixo de orgânico, o pessoal reclama muito disso aqui na rádio, inclusive. Vocês vão levar o reciclado, certo? O orgânico vai ficar ali. Aí o pessoal manda na rádio, vieram aqui, levaram as garrafas e não levaram o orgânico, né? Mas não é o dia de deixar o orgânico ali, né? Então vocês não têm como colocar no caminhão do reciclado o orgânico também, né? Que nem eu te falei a questão do caminhão. Quando compactar, vai sujar. E às vezes acontece muito das pessoas ter garrafas PETs, né, dentro de uma sacola e colocar numa segunda-feira. Ela só vai ser coletada na quarta-feira. Então, isso é algo assim que, enquanto essa mensagem não ser espalhada, as pessoas não ter essa conscientização, a gente vai ficar sempre batendo na tecla, vai ficar sempre eu me deslocando ali para averiguar, às vezes eu recebendo uma ligação, às vezes recebendo uma reclamação. Mas assim, a gente está aberto a questionamentos, as pessoas podem ligar na ouvidoria, acho que é o número... Pode falar? Claro, sem dúvida. 0800 647 0162, porque assim, a gente sempre atua, o Marcelo ou a Sueli, né, mandando ali, a gente sempre está atuando assim no mesmo dia mesmo, a gente já vai. Prontidão. A gente está em prontidão mesmo para resolver ou para orientar.
que às vezes é uma questão que mais de orientação, porque assim, desde quando eu entrei, eu acho que eu entrei em janeiro para essa função. No primeiro momento, eu sempre achei que o problema realmente era a falha, o problema realmente era não pegar ali, e eu tenho visto assim, que das 10 demandas que eu tiver na semana, 8, 80% assim, foi o separado, junto, né? Junto, lixo, Foi erro de descarte. Às E vezes, não da coleta. Às vezes falta de informação, talvez, mas também pode acontecer erro da coleta. Então a gente está aí para ouvir, a gente está ali para ouvir questionamentos, né? Porque vai ter bastante questionamento, porque são bastante pessoas lidando com todo esse processo. Claro. Então uma vez ou outra ele vai falhar, mas a gente está lutando para cada dia mais a gente estar mais eficiente, tanto na coleta quanto na gestão desse resíduo, né? Porque a gente fala muito da coleta aqui. Não pegou o meu lixo, não. Mas a gente tem que entender que existe toda uma ferramenta, uma gestão por trás. É o motorista, é o caminhão, é o coletor, é a central de tratamento de resíduo, não lixão, é a central de tratamento, a qual ela vai para lá. Tem todo o cronograma, né, correto. Aí vai para lá, tem toda uma destinação. Então é uma gestão muito grande que tem que ser feita. E em ponto a ponto a gente tem buscado melhorar esses itens assim. Ô Pedro, você que trabalha na ponta ali, vamos voltar na questão do orgânico, né? Por exemplo, o pessoal que tem que descartar ali alimentos, né? De repente um restaurante ou enfim, um alimento doméstico também. E é em grande quantidade. Qual que é a recomendação? É um saco realmente ou existe outra possibilidade? Existem várias possibilidades, tipo colocar em variados sacos, mesmo para não dar aquele excesso de peso também, né? Que dificulta nós. Pesado, né? E se rasgar na porta da casa dele, ele vai ser sujeito a limpar, porque a gente não tem aquele tempo de fazer aquele recolhimento do chão. A gente cata ali meia boca mais ou menos que dá e deixa lá. E vai atrair cachorro, gato, outros animais também. Cheiro ruim. Cheiro, né? Isso. Tá, então dividir em várias sacolas seria uma das questões. Eu já percebi em locais que o pessoal joga tudo num baldezão e deixa ali. Vocês coletam isso ou não? Coleta. Aí você pega o balde e joga ali, é isso? Pegamos em 2, mas sofremos também. Não é recomendado. Não então, é. O pessoal tem que entender que são seres humanos ali, né? E um problema quando coloca balde é que aí as pessoas misturam com grama, com resíduo de folha, né? E aí a gente já não faz essa coleta. Aí sim vira um problema, porque aí você misturou orgânico com o entulho. Eu ia até perguntar essa questão da grama, né? De repente eu cortei minha grama. Quando alguém corta, que é profissional já no ramo, eles têm um descarte, que eu não sei onde que é, mas tem, né? Eles levam na CTR. Levam na CTR, Isso. beleza. Mas de repente eu cortei minha grama, né? Esse descarte, ele é um descarte de entulho ou ele é um orgânico? O que é a grama? Ele é um descarte de entulho, certo. Mas você também tem toda a autonomia de você levar lá na CTR. Porque assim, às vezes assim, as pessoas talvez não tenham tal condição financeira para colocar no carro e tal, certo, e levar lá. Aí então ele se torna um descarte no entulho, né? No cronograma tudo do entulho, do Obras. Mas também a pessoa tem essa condição e talvez não sabe aonde descartar. Certo. Então ela pode levar lá. Pode levar na CTR. A CTR fica ali. E se não puder levar? Aí aguarda o cronograma do entulho. Demora mais um pouquinho. Aí tem que deixar no quintal ali e esperar. Não demora. vai cortar e deixar, não, né? A gente viu esses dias acontecer bem perto aqui da rádio, inclusive, que cortaram toda a árvore, né? Acabaram com a coitada da árvore, acabaram com a sombra dos nossos veículos, inclusive, e deixaram ali por quase um mês, né? Aí eu falei, mas gente, porque o cronograma existe, né? E, inclusive o centro da cidade é atendido, acho que há quase toda semana, mas eu não sei por qual motivo ficou ali. Eu acho que quanto tempo, Maurício? Ficou bastante tempo. Uns 3 semanas? Ficou a ponto de secar. Secou, é verdade, secou. Né? Ficou até leve para recolhimento. Mas né? o mais interessante que foi um trabalho novo, que o pessoal trouxe o triturador ali e a gente pôde acompanhar o serviço triturando no local. E ninguém lembra que esse equipamento está por aí fazendo um trabalho excepcional. Então foi bacana. Apesar de estar ali e tudo, mas compensou no final, né? A gente vê o trabalho Como que é esse triturador? Explica pra gente. O triturador, ele vai triturar todos os galhos ali. Em loco, né? Em loco. Tanto em loco, agora a gente tem. Tipo, eles trabalham tem trabalhado da seguinte forma. Em loco, né? Que aí leva lá na CTR.
ou os que estão trazendo a CTR a gente está guardando, né? Tem um armazenamento, e aí eles vão lá também em loco e também tritura. Então é bom porque assim, diminui o volume, né? Significativamente. Se vocês repararem nos caminhões que vão de entulho para CTR, é muito, muito, muito volume. Tá? Talvez o peso não seja grande, mas o volume é enorme. Aí quando você já faz ali, facilita bastante a vida. E agora sim, a gente tem preparado ali tudo que a gente faz tem uma compostagem, não é uma compostagem, mas a gente fica misturando os resíduos de resto de baquiária, aquelas casquinhas, né, e de algodão que tem lá, e essas folhas a gente tem deixado ali, tem se tornado um adubo, a gente tem doado. Futuramente a gente vai estar com a compostagem já dentro da CTR, mas enquanto isso a gente faz esse adubo ali, a gente revolve, então é bacana. Ele leva um tempo também para fermentar e se formar o adubo também, né? Então a gente tem tido esse adubo. Uma possibilidade de reciclagem também. O pessoal tem buscado, a gente já doou algumas cargas já. Mas é algo que a gente está fazendo assim meio... Não é certinho, né? A gente está fazendo esse revolvimento tudo. Mas chegando a compostagem futuramente, vai chegar, eu creio que a prefeitura já tem se alinhado, né? A SEDEMA de modo geral, e a prefeitura sim, a gestão sim. Então aí vai ter também, além da reciclagem, além do aterro, a compostagem. Aí sim a gente vai vivenciar esse adubo. Mas entenda que todo resíduo tem uma destinação aqui, né? Então é necessário que a gente cuide do nosso resíduo. Verdade. E muitos dos resíduos são reaproveitados de alguma maneira. De alguma maneira. Nós temos um ouvinte que pergunta o seguinte, inclusive temos alguns áudios, o Maurício, acho que a gente poderia colocar alguns áudios aqui para a gente ilustrar o nosso bate-papo. Mas primeiro vamos aqui. Marna, eu tenho o costume de lavar o saquinho de leite. Tem necessidade? Ela está perguntando. Fica... Como é que fala? A mercê dela, né? Porque, tipo, o mau cheiro, caso demore a coleta ali, ou se ela descartar na hora também... Fica a critério dela, então. Fica a critério dela. Legal. Mas é bacana. Bacana, né? Bacana. Essa iniciativa dela, né? Eu acho bacana que descontamina cuidado, também, né? Um cuidado. Evita mau cheiro. Eu lavo lá em casa, mas para aproveitar tudo que sobra dele. Para aproveitar o leite? Do finalzinho do leite? Ô Maurício, vamos ouvir essa aqui? Eu acredito que... Eu espero que o pessoal esteja enviando áudio relacionado ao assunto, né? Vamos lá, vamos ouvir. Boa tarde, meu nome é Laís. Eu queria desejar parabéns pro pessoal aí da coleta e também do pessoal da triagem. São grandes merecedores. E também fazendo uma observação, né? Que a partir da meia-noite de quarta-feira se coloca o resíduo, né? O reciclável na rua. Tem muitos caminhões que trabalham de madrugada e coletam, né? Então é importante a população ficar atenta nesse sentido, porque não adianta colocar o resíduo depois que esses caminhões passarem. Mas eu quero desejar um parabéns para essa equipe que faz um grande trabalho, um grande esforço mesmo para Chapadão do Sul. Muito bem. A gente até ressaltou isso no início do bate-papo, né? Que é o momento certo de você, né, descartar. Né? Não adianta, quarta-feira... 3 horas da tarde, vou descartar aqui. Não adianta, de repente já passou na sua rua, né? E aí fica reclamando na rádio daí, não vieram aqui, né? Então é importante que o pessoal tenha essa consciência. Tem mais ali? Eu acho que esse é meio compridão, né? Vamos ver o mais curtinho ali. Isso, vamos ouvir, vamos lá, bora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Vocês da Rádio Cultura estão discutindo sobre lixo, que é o Negão da Pedra Branca. Queria saber sobre o lixo eletrônico, né? Tem um lugar aí que eu já vi muito televisor velho jogado pra rua, essas coisas. Como é que vocês estão fazendo com o lixo eletrônico aí, então? Qual o destino que estão dando o lixo eletrônico? Responde para mim aí, fazendo um favor. Vamos lá. Negão da Pedra Branca. Muito boa pergunta, né? Muito boa pergunta. Lá na CTR a gente também recicla o lixo eletrônico. Certo. Então tem toda essa disponibilidade de estar levando. Muitas pessoas já levam, né? Só que eu posso te interromper, desculpa, mas tem um ponto bem importante sobre isso aí. Tipo, o cara vê o lixo eletrônico ali, sendo dele, né? Ele não vai descartar na lixeira para nós pegar, ou no pé da lixeira, ele vai jogar num terreno baldio, que acontece muito nos esplanadas. Você entendeu? E lá também é um lugar assim que está crescendo agora, tudo mais, são poucas casas, o pessoal quase não tem lixeira, e ao invés de descartar na frente da casa deles, eles colocam no terreno baldio. Você verdade. Entendeu? Essa questão muito, de descartar escamoteadamente ali para ninguém ver é interessante. Outro dia eu vinha vindo ali pelaquela 33, né? Isso. Lá do Isso. esgoto. Ali onde tem aquelas manilhas,
Um artista pegou um monte de pneu de bicicleta, de moto, sei lá, e encheu ali e de cima do caminhão deu pra ver. Eu passei cedo e falei, dá uma olhada naquilo, rapaz. Mas encheu ali. Quer dizer, tá enganando a ele mesmo, né? Porque aquilo ali vai molhar, vai encher de água uma hora. O mosquito da dengue vai dengue. sair e vão acabar descobrindo, né? Se ele coloca em algum lugar ou deposita em algum lugar, ele teria evitado um monte de problema. Se o mosquitinho picar alguém, eu espero que seja ele. Né? Mas o bacana, esperto, ele foi, legal, ele foi esperto. Só que haverá várias consequências para ele e para a população ali, a vizinhança, tudo mais. Sem dúvida. Bom, então o descarte do eletrônico, inclusive, parece que tem um calendário de descarte de celular velho, bateria, alguma coisa assim, né? Tá acontecendo. Né? Na verdade, assim, pilhas, né? Pilhas, bateria, a gente tem uns pontos na cidade que já coletam. Exatamente. Lâmpadas também, alguns pontos já. E assim... lâmpadas que eu estava tentando. Lâmpadas fluorescentes também, alguns pontos já. E é importante, assim, as pessoas que têm bastante resíduo, né? Eletrônicos, né? Eletroeletrônicos. Mas eu posso descartar esse resíduo eletrônico no dia do reciclável ou não? Na verdade, a gente não costuma, né? Porque dá um trabalho ali na compactação e tudo. Entendi. Então, o ideal mesmo é as pessoas levarem até na CTR, né? Ou nos avisarem tudo. Porque às vezes acontece as pessoas avisarem, falam que tem muito resíduo, aí a gente pega uma saveirinha, acontece isso. Mas de repente, se eu colocar uma televisão velha lá na frente de casa... Aí vai com o entulho, né? Vai com o entulho. Tem que aguardar o dia do entulho. A gente costuma ir com o entulho. Mas assim, o ideal seria que a população levasse se tiver a condição de levar esses resíduos, porque geram bastante. A gente tem alumínio, cobre, a gente tem toda a parte da reciclagem. O vidro também. Então, é importante levar. É importante, se tiver essa disponibilidade, levar. E se não tiver, aguarda o do entulho. O do entulho. Muito bem. Nós temos aqui até mais uma participação, que ele diz o seguinte: a questão do caminhão de lixo, amassar o lixo orgânico na frente da casa das pessoas. Não teria como amassar em outro lugar, porque fica um mau cheiro bem forte na rua e demora a sair, disse ele. Então, na verdade, essa questão do mau cheiro, ele seria uma questão assim. Um caminhão, ele, como vai trabalhando com resíduo, né? Esse resíduo é corrosivo. Então, a base ali vai corroendo. E para a gente fazer uma manutenção de trocar essa parte, a base ali, tudo, é algo assim que a gente precisa lavar primeiro, a gente precisa levar na oficina, ele precisa medir, ele precisa pedir. Até a gente já tem pedido isso, demora-se dias para chegar, que a gente está vivendo um momento complicado nessa questão, e aí para-se 2 a 3 dias para ele fazer um serviço desse. Então, e a questão da compactação, que se a gente está com um problema no caminhão que faz a linha do Sibipiruna, né? Sibipiruna, e a da Planalto e Vila, a compactação ela não pode aguardar, porque chega um momento ali que não cabe mais. Então é aleatório, então ela não pode aguardar. O ideal é a gente não chegar no ponto que esse resíduo comece a vazar, né? Que aí entra a manutenção. Só que aí, nesse momento que a gente está vivendo agora, é uma dificuldade de você parar. Imagina você parar 2, 3 dias. Complicado. Para você fazer essa manutenção. Então, são uma das nossas dificuldades, mas que a gente tem lidado. E assim, cabe assim também, às vezes eu peço assim, que quando está com esse problema, a gente buscar uns lugares que não tenha tanta população. Mas tem vezes que realmente não tem como... Tem que fazer ali, né? Tem que fazer aí. Pois é. Bom, são 12 horas e 15 minutos, a gente tem bastante participações chegando ali, mas não dá tempo mais, a gente está quase no final do Jornal da Cultura. Quero agradecer vocês, eu acredito que esse bate-papo, o pessoal que nos acompanhou deve ter aprendido um pouquinho mais, né, sobre o descarte de lixo. Acho que futuramente a gente vai voltar a falar sobre isso, detalhar um pouquinho mais. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Obrigado. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que é o trabalho mais essencial que nós temos hoje em Chapadão do Sul, é o de vocês, né? Não param nunca. Imagina só a gente ficar sem a coleta de lixo, né? Que terror que viraria a cidade, né? Parabéns e obrigado, viu? A gente que agradece, eu quero agradecer o espaço, o convite, né? A oportunidade de a gente estar trabalhando. Quero mandar um beijo para minhas sobrinhas, né? Porque se eu não fizer isso,
Apanha. Apanha, então. Ana Apanha Laura, de boneca, assim, ó. Ana Laura, Ana Beatriz, Ana Helena e Samuel, meu sobrinho também. E meu irmão especial, Gilian, e meu irmão mais velho. É a família toda, né? Eu quero agradecer o espaço, dar um abraço pra eles, que se eu não fizer isso, eu creio que... vai ficar ruim. A turma da CEDEMA, a turma da CTR, da Coleta. Porque assim, eu creio que é uma equipe fantástica. Eu tenho há 3 meses, né, na frente, né, dessa gestão, na parte de resíduos. E a gente acaba lidando com tantas coisas, né, tantas dificuldades. E são pessoas que, mesmo nas suas dificuldades, tem com um sorriso no rosto, tem trabalhado, tem feito o seu melhor. Então é uma galera assim que merece todo o apoio e todo o respeito. Pedro, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Muito bem.